Olá, meus queridos do sexto ano. Estamos aqui, de novo, cada um no seu cantinho, confinados, respeitando o confinamento para nossa própria saúde. Estou morrendo de saudade de todos vocês. Mas nossa vida precisa continuar, nossos estudos não podem parar. Vamos começar o nosso segundo bimestre hoje com as aulas de geometria e que nós vamos começar a falar de ângulos. Alguma coisa nós já vimos no primeiro bimestre, mas agora nós vamos dar sequência. Vamos entender o que é o ângulo, por que ele tem essa unidade de medida, uma das unidades de medida mais usual, que é o grau. Os babilônios, o povo que viveu por volta de 1700 a.C., acreditava que o Sol girava em torno da Terra numa órbita circular, realizando o giro completo em 360 dias. Eles diziam que em cada dia o Sol percorria um arco equivalente a 1/360 desse círculo. Esse arco recebeu o nome de grau, denominação da unidade de medida utilizada para medir ângulos. Por quê? Da mesma forma que o movimento da Terra que eles faziam, eles imaginavam o movimento da Terra em torno do Sol, 360 graus, a circunferência também tem 360 graus. Então, se nós pegarmos essa circunferência e dividirmos em 360 partes iguais, cada uma dessas partes mede 1 grau. Um dos instrumentos utilizados para medir os ângulos é o transferidor, que vocês conhecem, naquele kit de geometria, ele sempre aparece de duas formas. Ou nós temos o transferidor de volta completa, que é o de 360 graus, ou nós temos o transferidor de 180 graus. Reparem em alguns elementos desse transferidor. Nós temos o ponto central, que é sempre marcado em qualquer um deles, o centro do transferidor, e o que a gente chama de linha de fé, que é a linha que orienta o 0 grau do transferidor, tá? Note que geralmente nós temos duas escalas, no sentido anti-horário, que é aqui, a parte de baixo, ou no sentido horário, que é a graduação da parte de cima. Como nós vamos medir um ângulo? Então vamos ver, dado um ângulo, construído um ângulo qualquer, o primeiro passo é nós vamos posicionar o transferidor sobre o ângulo, fazendo com que o vértice coincida com o centro do transferidor. Em seguida, alinhe um dos lados com a linha de fé do transferidor. O segundo passo é ajustar o vértice O e o lado OA, determinando a medida do ângulo do lado OB. Nós vamos ver, estando centrado o vértice com o centro do transferidor e o lado OA sobre a linha de fé, a gente vê a abertura do transferidor. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo a medição a partir do sentido anti-horário, sentido contrário do relógio, tá? Um outro exemplo, tendo como base a figura a seguir, observe como medir o ângulo KOP. Vejam que aqui eu não posso utilizar o sentido anti-horário, eu vou utilizar o sentido horário. Então, o procedimento é o mesmo. Eu vou posicionar o centro do transferidor no meu vértice O, vou colocar o segmento KO sobre a linha de fé e ver a abertura que ele vai ter até o segmento OP. E como é que a gente faz para construir um ângulo? Eu quero construir um ângulo de uma medida qualquer. Primeiro a gente traça um segmento que eu vou chamar de AB. Nesse caso, o A passa a ser o vértice do ângulo que eu vou construir. O segundo passo, usando um lápis bem apontado e o transferidor, eu vou fazer coincidir o centro do transferidor com o vértice A, com o ponto A, tá? E, por exemplo, se eu quero construir um ângulo de 60 graus, eu vou marcar no sentido anti-horário 60 graus e marco o ponto P. A partir desse momento, eu só traço o segmento AP e aí temos o nosso ângulo de 60 graus. O ângulo também pode ser construído utilizando-se a outra escala transferidora, ou seja, a escala no sentido horário. Vou fazer o mesmo procedimento, colocar o vértice no ponto A, colocar a linha
a linha de fé sobre o lado AB, tá? Sobre o segmento AB, e vou marcar 60 graus a partir do 0 grau, só que agora no sentido horário. Os ângulos podem ser classificados de acordo com as suas medidas. Então, nós temos ângulo de 90 graus, 1/4 de volta, tá? Aí eu tenho, também é chamado de ângulo reto. O ângulo de 180 graus, também chamado de ângulo raso, ângulo de meia volta. O ângulo de 45 graus é aquele ângulo que a gente pega a circunferência e divide em 8 partes iguais. Como ele é menor do que 90 graus, todo ângulo menor do que 90 graus a gente chama de ângulo agudo. O ângulo de 135 graus, 3/8 de volta. Como ele é maior do que 90 e menor do que 180, ele recebe o nome de ângulo obtuso. Temos ainda o ângulo nulo, que é aquele com medida de 0 grau. É como se as duas semirretas estivessem uma em cima da outra, não existe espaçamento entre uma e outra. E o ângulo de volta completa, aquela que ocupa todo o plano, ele dá toda a volta, ele dá a volta em torno dela mesmo, tá? Então, ele dá a volta completa, 360 graus, ou ângulo de volta completa. Bom, agora é com vocês. Vamos treinar um pouco. Realize as atividades da página 28 a 31, até o exercício 4 de seu livro didático, e também as páginas de 20 a 22 do seu livro de atividade. Lembrando que qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês, ok? Um beijo grande, um grande abraço para vocês e até a próxima. Vejam na plataforma que eu estou postando atividades para vocês, ok? Beijo grande.